Hoje a gente vai direto para as profundezas de Mato Grosso, no ano de 1801, para destrinchar um verdadeiro cenário de Davi contra Golias. Baseados nos registros históricos de Francisco Adolfo de Varnagem, vamos mergulhar num dos momentos mais absurdos e impressionantes de resistência militar de que se tem notícia: o cerco ao Forte de Nova Coimbra. De um lado, uma força que parecia imparável. Do outro, um punhado de defensores teimosos que simplesmente se recusaram a aceitar o impossível. É uma verdadeira aula sobre como as fronteiras que conhecemos hoje foram moldadas por pura determinação, em condições, para dizer o mínimo, extremas. Para a gente ter uma noção real do que estava em jogo aqui, o desequilíbrio inicial é de cair o queixo. De um lado, uma flotilha gigantesca trazendo nada menos que 600 espanhóis pesadamente armados. E do outro, uma guarnição que contava com apenas cerca de 40 praças prontos para o combate. E o pior, eles estavam se defendendo de dentro de um forte que não estava nem terminado. O simples fato dessa galera ter batido de frente já é maluquice. Mas o que aconteceu nos dias seguintes desafia qualquer lógica matemática. Parte 1. A ameaça. A Nova Coimbra. Porque, sério, isso aqui estava longe de ser só uma escaramuça de fronteira. Foi uma expedição militar focada e maciça. A assimetria no campo de batalha era, honestamente, brutal. A força de ataque, comandada pelo então governador do Paraguai, Dom Lázaro de la Ribeira, era praticamente uma força-tarefa naval. A gente está falando de 20 canoas e 4 sumacas canhonheiras, que eram embarcações super ágeis e perigosas. Na defesa, o tenente-coronel Ricardo Franco de Almeida Serra tinha sob seu teto 110 pessoas, mas só 40 homens formavam a linha de frente. E sabe qual é o detalhe mais assombroso de toda essa história? Para segurar essa frota inteira, a defesa contava com exatamente uma única peça de artilharia. Esse número 1 aí é a definição perfeita da tensão esmagadora do momento. Ele representa o calibre daquele único canhão solitário da defesa. Mas também marca uma outra coisa: a exata 1 hora de prazo que as forças espanholas deram para o Ricardo Franco, no dia 17 de setembro, aceitar uma capitulação honrosa. Dá para imaginar a pressão psicológica? Uma frota fluvial gigante ancorada logo ali, um canhãozinho modesto na muralha de um forte inacabado e o relógio correndo. 60 minutos cravados para decidir entre se render ou ser praticamente aniquilado. Parte 2. A resposta histórica. Afinal, a forma como uma liderança reage quando a água bate no pescoço dita não só quem sobrevive, mas como a história vai lembrar do episódio. Bom, ao invés de fazer as contas, ver que a matemática não batia e se render para a frota do Dom Lázaro, o tenente-coronel Ricardo Franco cravou uma das recusas mais épicas da história. Ele mandou avisar que, em todos os tempos, a desigualdade de forças era exatamente o que estimulava o ânimo dos portugueses. E jurou, com todas as letras, que ele e os seus iam se defender até expelirem o inimigo, ou, se fosse o caso, se sepultarem vivos debaixo das ruínas do forte. O prazo acabou. A batalha estava valendo. Parte 3. O cerco dia a dia. É a partir dessa resposta intensável que começa um teste de resistência incrivelmente tenso. O detalhe é que o cerco não foi um rolo compressor que resolveu tudo num dia só. Foi uma verdadeira panela de pressão. A coisa esquentou no dia 16 com os primeiros tiros. O dia 17 trouxe a recusa estrondosa. Do dia 18 ao 20 rolou uma série de escaramuças, com os atacantes caçando desesperadamente um ponto fraco nas defesas. Era uma situação no papel impossível, mas que os defensores iam superando dia após dia. Até a gente chegar ao dia 24 de setembro, o 9º dia de cerco, que marcou o ataque final e, de longe, o mais violento. O nível de resiliência tática desses 40 homens é uma coisa de outro mundo. No dia 18, o inimigo tenta um desembarque direto lá na ponta superior do forte. Resultado? Aquele canhão solitário e os fuzis obrigam a força a recuar. No dia 19, mudam a tática e abrem uma fuzilaria pesada do lado oposto. No dia 20, chegam até a ganhar um pouco de terreno tomando a horta do forte, mas a resposta da guarnição é tão feroz que os invasores dão meia volta amargando perdas sérias. Cada manobra que parecia vassaladora batia num verdadeiro muro intransponível. Parte 4. A retirada do inimigo. Esse atrito constante começou, claro, a cobrar um preço insustentável da força invasora. E o ponto de ruptura não demorou.
A mecânica dessa vitória é fascinante, porque ela se deu puramente pela exaustão. O dia 24 de setembro foi o tudo ou nada dos atacantes, com o fogo mais contínuo e violento da operação inteira. Só que a resistência ininterrupta do forte destruiu a logística do inimigo. Eles literalmente torraram todo o estoque de munição atirando e não conseguiram abrir uma brecha sequer. Sem pólvora, toda aquela vantagem numérica virou fumaça. Deu 9 horas da noite e, no meio da escuridão, a esquadrilha teve que engolir a situação, descer o rio e abandonar o ataque. Quando o sol nasceu no dia 25 de setembro, as águas em volta do forte estavam num silêncio absoluto. As forças invasoras estavam em retirada total, retornando de mãos abanando para o Paraguai. Uma operação militar que parecia ter o desfecho garantido simplesmente desmoronou. Aquela guarnição esgotada, dentro de um forte pela metade e com um canhão só, segurou a bronca e manteve o território intacto. O milagre estava consolidado. Mas a história desse comandante, ou Ricardo Franco, não acaba quando a poeira baixa. O impacto dele foi muito além desse milagre militar. Ele se tornou uma peça-chave na demarcação física e científica de fronteiras, trazendo um valor geográfico e etnográfico gigantesco para a região do Rio Negro e de Mato Grosso. Promovido a coronel em 1803, o mais bonito é que ele continuou servindo na região até o fim da vida, em 1809. E adivinha, comandando exatamente o mesmo forte de Nova Coimbra, que ele tinha heroicamente jurado nunca abandonar. Quando a gente bate o olho num mapa moderno, é muito fácil esquecer o peso histórico de cada uma daquelas linhas traçadas. Fica a reflexão, quão radicalmente diferente seria a geografia de hoje se não fossem por aqueles 40 heróis e um comandante visionário que mandaram a matemática às favas e juraram virar o próprio alicerce da sua fortaleza. No fim das contas, a história do mundo é desenhada exatamente nesses instantes de determinação cega e absoluta. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até o nosso próximo mergulho na história.